Então, boa noite a todos. Vamos pedir a iluminação de Jesus, Mestre Jesus para esta reunião, para que possamos compreender bem o assunto desta noite, possamos refletir, assimilar os conhecimentos, colocá-los em prática no nosso dia a dia, agradecendo por toda a proteção, toda a iluminação que temos em todos os segundos da nossa vida. Agradecendo aos amigos encarnados, desencarnados, e pedindo que ilumine as pessoas que ainda são nossos inimigos. Que eles sejam parados, esclarecidos, e que possam perdoar os nossos equívocos. Muito obrigado por tudo, e graças a Deus. O Evangelho foi aberto no capítulo 8, bem-aventurados os puros de coração, e a lição foi bem-aventurados os que têm os olhos fechados. Muito bem. O teu microfone está muito baixo, viu? Mas não tenho o que fazer aqui, Angela. Sinceramente. Chega perto. Não tá, não. O 8, qual que é o item? O microfone está no É máximo. capítulo 8, o item 20. Bem-aventurados os que têm olhos fechados. Bom. Está falando sobre a Gênese, né? A Gênese de Kardec. E a gente está no capítulo da Gênese orgânica. Capítulo 10. E a gente vai falar hoje um pouquinho sobre a escala dos seres orgânicos. E para isso, teremos nosso leitor voluntário. Não, eu posso ler hoje para a turma aqui. Escala dos seres orgânicos. Entre o reino vegetal e o reino animal, nenhuma, deixa eu fechar aqui, nenhuma delimitação há nitidamente marcada. Nos confins dos dois reinos estão os zoófitos, ou animais plantas, cujo nome indica que eles participam de um e outro. Serve-lhes de traço de união. Como os animais, as plantas nascem, vivem, crescem, nutrem-se, respiram, reproduzem-se e morrem. Como aqueles, precisam elas de luz, de calor, de água, estiolam-se e morrem, desde que lhes faltem esses elementos. A absorção de um ar viciado e de substâncias deletérias as envenena. Oferecem como caráter distintivo mais acentuado conservarem-se presas ao solo e tirarem dele a nutrição sem se deslocarem. O zoófito tem a aparência exterior da planta. Como planta, mantém-se preso ao solo. Como animal, a vida nele se acha mais acentuada. Tira do meio ambiente a sua alimentação. Um degrau acima, o animal é livre e procura o alimento.
Em primeiro lugar, vêm as inúmeras variedades de pólipos, de corpos gelatinosos, sem órgãos bem definidos, só diferindo das plantas pela faculdade da locomoção. Seguem-se, na ordem do desenvolvimento dos órgãos, da atividade vital e do instinto, os eumintos, ou vermes intestinais, os moluscos, animais carnudos sem ossos, alguns deles nus, como as lesmas, os polvos, outros providos de conchas, como o caracol, a ostra, os crustáceos, cuja pele é revestida de uma casca, de uma crosta dura, como o caranguejo, a lagosta, os insetos, os quais a vida assume prodigiosa atividade, se manifesta o instinto engenhoso, como a formiga, a abelha, a aranha. Alguns metamorfoseiam como a lagarta, que se transforma em elegante borboleta. Tem depois a ordem dos vertebrados, animais de esqueleto ósseo, ordem que abrange os peixes, os répteis, os pássaros, segue-se por fim os mamíferos, cuja organização é a mais completa. Se considerarem apenas os dois pontos extremos da cadeia, nenhuma analogia aparente haverá, mas se passar de um anel ao outro sem solução de continuidade, chega-se sem transição brusca da planta aos animais vertebrados. Compreende-se, então, a possibilidade de que os animais de organização complexa não sejam mais do que uma transformação, ou, se quiserem, um desenvolvimento gradual, a princípio insensível, da espécie imediatamente inferior e, assim, sucessivamente, até o primitivo ser elementar. Entre a glande e o carvalho, é grande a diferença. Entretanto, se acompanharmos passo a passo o desenvolvimento da glande, chegaremos ao carvalho. E já não nos admiramos de que este proceda de tão pequena semente. Ora, se a glande encerra em lactência os elementos próprios da formação de uma árvore gigantesca, por que não daria o mesmo ao ácaro, ao elefante? Não se daria o mesmo do ácaro ao elefante? Item 23. De acordo com o que fica dito, percebe-se que não exista geração espontânea, senão para os seres orgânicos elementares. As espécies superiores seriam produto das transformações sucessivas desses mesmos seres, realizadas à proporção que as condições atmosféricas se lhes foram tornando propícias. Adquirindo cada espécie a faculdade de reproduzir-se, os cruzamentos acarretaram inúmeras variedades. Depois, uma vez instalada em condições favoráveis, quem nos diz que os germes primitivos, de onde ela surgiu, não desaparecem para sempre, por inúteis? Quem nos diz que o nosso ácaro atual seja idêntico ao que, de transformação em transformação, produziu o elefante? Explicar-se-ia assim porque não há geração espontânea entre os animais de complexa organização. Esta teoria, sem estar admitida ainda de maneira definitiva, é a que tende evidentemente a predominar hoje na ciência. Os observadores sérios aceitam-na como a mais racional. Então, a gente discutiu na outra reunião sobre a geração espontânea. Então, existia, em uma certa época, uma atmosfera diferente, rica em hidrogênio, amônia, metano, temperaturas maiores,
descargas elétricas intensas, e tudo isso acabou gerando moléculas como os aminoácidos, proteínas, que geraram a vida mais simples. Então, a vida mais simples no planeta acabou surgindo numa geração espontânea. E essa vida mais simples surgiu em todo o planeta. Agora, depois dessa vida mais simples, essa geração espontânea, através das condições que tinha o planeta na época e que hoje não existem mais, é, a partir desses seres muito simples, unicelulares, acabaram se havendo modificações e acabou gerando seres mais organizados. E quando a gente estuda toda a classe de todos os animais, a gente vê que eu tenho um animal muito simples. O próximo animal em organização é pouquinha coisa mais complexo do que o anterior. E o próximo é uma coisinha de nada acima. E você vai vendo que você conseguir, como você faz? Você pega todos os animais e classifica em termos de organização. E você vai vendo que não existe nenhum salto, porque todos os organismos, né, entre um e outro, há uma diferença muito pequena. Então, deduz daí que um animal surgiu do outro através de uma pequena mutação. Logicamente que toda essa organização tem alguém por trás, tem um grupo por trás, tem Deus por trás, tem uma inteligência perfeita por trás. No caso da Terra, Jesus e toda a sua equipe. Porque existe toda uma lógica no desenvolvimento das espécies, desde do mineral para seres unicelulares, para depois vão sendo criados seres mais organizados, e mais, e mais, e mais. Então a gente percebe que tem que ter uma inteligência por trás, organizando essas mutações, organizando esse desenvolvimento, e vai gerando espécies cada vez mais complexas, mais organizadas. Se tivesse o acaso por trás disso, não daria uma coisa tão organizada, tão perfeita. Então, ele tá dizendo aí que não existe um salto. Então, por exemplo, ele fala dos ófidos, né? Zoófitos. Que ele se parece com uma planta, porque ele está preso no solo. Mas ele é um animal porque ele busca o alimento. E assim, se a gente for olhar em toda a classificação, toda a série, tudo a ordem, você vai vendo tudo isso. Não há nada, não há nenhum salto nessa evolução. Desde os organismos mais simples até os organismos mais complexos. Quando a gente compara, por exemplo, os vertebrados, vertebrados, a gente percebe o seguinte: só analisando o coração, né? O peixe, o coração dele tem duas cavidades, um átrio e um ventrículo. Os anfíbios já têm três cavidades, dois átrios e dois ventrículos. Os répteis, aqui eles classificam em répteis crocodilianos e répteis mais simples, não crocodilianos. Os não crocodilianos têm dois átrios
e um ventrículo parcialmente dividido. Agora, os crocodilianos já têm 2 átrios e 2 ventrículos. 4 cavidades. Assim como as aves, como os mamíferos. Pensando na configuração do coração dessas espécies. Sem pensar em todas as outras funções das outras espécies. Certo? Aí a Liana pode explicar para a gente o que é um átrio e o que é um ventrículo. Coração, átrio, ventrículo. Átrio abre, ventrículo, né? Bomba, né? É isso. Faz o movimento do coração. E, É o que na, recebe e o que, é o que recebe e o que manda, né? Ao mesmo tempo. e a gente tem lá, dentro dessas divisões, a gente tem lá o sangue Venoso e o arterial. venoso e o arterial. É, Então, o sangue manda o coração para o pulmão, depois recebe o coração no pulmão, né? Então, ele manda o sangue pobre em oxigênio, depois ele recebe o isso, coração rico em oxigênio, isso. né? Isso no ser humano. A mesma coisa acontece nas aves, em alguns répteis. Mas, por exemplo, nos peixes, tem só 2 divisões, um átrio e um ventrículo. No ser humano, nas aves, nos répteis, a gente tem pulmão, a gente respira só pelo pulmão. A troca, né? Os anfíbios, por exemplo, já têm troca via pele. Os peixes também têm aquela parte de respiração. Então a gente percebe que, à medida que vai dos peixes, dos anfíbios, por exemplo, os anfíbios, os peixes vivem só na água. Os anfíbios na água e na terra. Os répteis vivem nos dois, mas eles respiram, né, dos pulmões, eles vivem na terra. As aves, os mamíferos, só na terra ou no ar, mas eles respiram de forma diferente, com o pulmão. Então a gente vai vendo essa organização. Aí dentro dos mamíferos também tem toda a organização, a classe. E essa organização por exemplo, de um rato para o ser humano parece ser bem diferente, né? Mas em termos de código genético é uma besteirinha, né? Em termos de código É, genético, entre um camundongo e um homem, é quase nada, né? E, o ser humano percebeu isso também, exemplo, se você pega um medicamento, testa num rato, se funciona bem num rato, deve funcionar bem num ser humano. A diferença é tão pequena. Por exemplo, a baleia é o quê? É mamífero? É, mamífero, é, Ela, segundo aí o que a gente está falando aqui, ela é um elemento de transição, sim, daquele que, em próxima oportunidade, ele vai passar para a Terra, né? Ele está entre uma coisa e a outra, é, né? Então a gente percebe que existe uma coisa, uma transição bem lenta, uma evolução bem lenta, vai, vai, vai. E a ciência acha essa ligação entre uma espécie e outra, 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 exceto o Mas, elo perdido, quem que perdeu o elo. o elo perdido do homem. A ciência, analisando os fósseis, analisando todos os seres vivos, né, vê que há uma evolução totalmente contínua, totalmente gradual em todas as espécies. Mas entre o último
animal e dito irracional e o ser humano, a transição não é tão natural. A ciência vê algo um pouco mais distante. Então, a ciência diz, eles têm um elo perdido entre a última espécie e o homem. Vamos falar aqui da... Leiam Evolução em Dois Mundos. A Lali explica. Do André Luiz. Tudo bem. Eu gosto muito daquela ideia de a gente pensar, ou pelo menos a gente ter a visão de que, sobre Deus nesse caso, né? E aí notório nessa combinação aí da evolução, de que Deus não cria coisas prontas. Eu gosto daquela ideia, Deus cria sementes, e dela vai evoluindo, até chegar onde nós estamos, né? E aí, por falar em onde nós estamos, homem corpóreo. Deixa eu baixar aqui. Do ponto de vista corpóreo e puramente anatômico, o homem pertence à classe dos mamíferos, dos quais unicamente difere por alguns matizes na forma exterior. Quanto ao mais, a mesma composição de todos os animais, os mesmos órgãos, as mesmas funções e os mesmos modos de nutrição, de respiração, de secreção, de reprodução. Ele nasce, vive e morre nas mesmas condições e, quando morre, seu corpo se decompõe como tudo o que vive. Não há em seu sangue, na sua carne, em seus ossos, um átomo diferente dos que se encontram no corpo dos animais. Como estes, ao morrer, o homem restitui à terra o oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o carbono que se haviam combinado para formá-lo. E esses elementos, por meio de novas combinações, vão formar outros corpos minerais, vegetais e animais. É tão grande a analogia que suas funções orgânicas são estudadas em certos animais quando as experiências não podem ser feitas nele próprio. Na classe dos mamíferos, o homem pertence à ordem dos bímanos. Logo abaixo dele vêm os quadrumanos, animais de 4 mãos, ou macacos. Alguns dos quais, como o orangotango, o chimpanzé, o jocó, têm certos, têm certos ademanes do homem, a tal ponto que, por muito tempo, foram denominados homens das florestas. Como homem, esses macacos caminham eretos, usam cajados, constroem choças, elevam a boca com a mão os alimentos, sinais característicos. Por pouco que se observe a escala dos seres vivos do ponto de vista do organismo, é-se forçado a reconhecer que, desde o líquen até a árvore e desde o zoófito até o homem, há uma cadeia que se eleva gradativamente, sem solução de continuidade, e seus anéis todos têm um ponto de contato com o anel precedente. Acompanhando-se passo a passo a série dos seres, dir-se-ia que cada espécie é um aperfeiçoamento, uma transformação da espécie imediatamente inferior. Visto que são idênticas às dos outros corpos as condições do corpo do homem, química e constitucionalmente, visto que eles nascem, vivem e morrem da mesma maneira,
também nas mesmas condições que os outros se há de ele ter formado. Ainda que isso lhe fira o orgulho, tem o homem que se resignar a não ver o seu corpo material mais do que o último anel da animalidade na Terra. Aí está o inexorável argumento dos fatos, contra o qual seria inútil protestar. Todavia, quanto mais o corpo diminui de valor aos seus olhos, tanto mais cresce de importância o princípio espiritual. Se o primeiro o nivela ao bruto, o segundo o eleva à incomensurável altura. Vemos o limite extremo do animal, não vemos o limite a que chegará o espírito do homem. O materialismo pode por aí ver que o materialismo pode por aí ver que o espiritismo, longe de temer as descobertas da ciência e o seu positivismo, lhe vai ao encontro e os provoca por possuir a certeza de que o princípio espiritual, que tem existência própria, em nada pode com elas sofrer. O espiritismo marcha ao lado do materialismo no campo da matéria. Admite tudo o que o segundo admite, mas avança para além do ponto de onde este último para. O espiritismo e o materialismo são como dois viajantes que caminham juntos, partindo de um mesmo ponto. Chegados a certa distância, diz um: não posso ir mais longe. O outro prossegue e descobre um novo mundo. Por que então há de o primeiro dizer que o segundo é louco? Somente porque, entrevendo nos horizontes, se decide transpor os limites de onde o outro convém deter-se? Também Cristóvão Colombo não foi taxado de louco, porque acreditava na existência de um mundo para lá do oceano. Quantos na história, quantos na história não conta desses loucos sublimes que hão feito que a humanidade avançasse e aos quais se tecem coroas depois de se lhes haver atirado a lama? Pois bem, o Espiritismo, a loucura do século XIX, segundo os que se obstinam em permanecer na margem terrena, nos patenteia todo um mundo bem mais importante para o homem do que a América. Porquanto, nem todos os homens vão à América, ao passo que todos, sem exceção de nenhum, vão a dos espíritos, fazendo incessantes travessias de um para o outro. Galgado o ponto em que nos achamos com relação à Gênese, o materialismo se detém enquanto o Espiritismo prossegue em suas pesquisas no domínio da Gênese espiritual. Então, está dizendo, né, que tem uma graduação, né, em, desde dos seres mais simples até o ser humano. Como diz o Kardec, né, ao que a ciência diz, o espiritismo abraça, né? E a ciência diz hoje que existe ou inexiste, né? Não tem um elo entre o último animal e o mundo e o último homem. Há um salto. E a ciência só enxerga esse salto, né? Toda a evolução vai de maneira gradual, gradual, gradual. Aí, quando vem o último animal irracional para o homem, a gente vê um pequeno salto. Esse pequeno salto, como a Helena falou, está descrita, né? Não existe materialmente porque existe no mundo espiritual. Essa evolução do último animal para o primeiro ser humano aconteceu no mundo espiritual. E como aconteceu no mundo espiritual, você não consegue ver provas físicas no mundo material. Então, você não consegue achar ossos, não consegue achar fósseis. Então, há um pequeno salto
mas porque isso aconteceu com toda a engenharia, com toda a criação, tudo sob a orientação de Jesus e toda a sua equipe, para que fosse criado o primeiro homem no planeta Terra. Existiam seres humanos em outros planetas, mas na Terra, fisicamente, né, não existia. Aí, quando surgem todos os animais, aí fez todo o processo no mundo espiritual e faz surgir os primeiros homens, né? Não é um homem só, mas é uma grande quantidade de seres que surgiram esparramados por muitas regiões. E mesmo depois que surge o homem, ainda tem vários tipos, né, de experimentos, o homem de Neandertal, Homo sapiens e um monte. Só falar que não foi só o homem, o Neandertal e o Homo sapiens que conviveram, tem outras espécies que conviveram juntos aí, mas um monte de experimentos, experiências para criar o homem moderno. Entra aí, Bem, perguntas, tudo bem? dúvidas. Então, a gente começa agora o capítulo 11, Gênese espiritual. A gênese espiritual, vamos lá, tem o princípio espiritual, união do princípio espiritual à matéria, hipótese sobre a origem do corpo humano, encarnação dos espíritos, reencarnações, emigrações e imigrações dos espíritos, raça adâmica, doutrina dos anjos decaídos e da perda do paraíso. Muita coisa boa aí, hein? Princípio espiritual. A existência do princípio espiritual é um fato que, por assim dizer, não precisa de demonstração, do mesmo modo que o da existência do princípio material. É, de certa forma, uma verdade axiomática. Ele se afirma pelos seus efeitos, como a matéria pelos que lhe são próprios. De acordo com este princípio, todo efeito tem uma causa. Todo efeito inteligente há de ter uma causa inteligente. Ninguém há que não faça distinção entre o movimento mecânico de um sino que o vento atinge e o movimento deste mesmo sino para dar um sinal, um aviso, atestando só por isso que obedece a um pensamento ou uma intenção. Ora, não podendo acudir a ninguém a ideia de atribuir pensamento à matéria do sino, tem-se de concluir que o move uma inteligência a qual ele serve de instrumento para que ela se manifeste. Pela mesma razão, ninguém terá a ideia de atribuir pensamento ao corpo de um homem morto. Se, pois, vivo, o homem pensa, é que há nele alguma coisa que não há quando está morto. A diferença que existe entre ele e o sino é que a inteligência, que faz com que este se mova, está fora dele, ao passo que está no homem o que faz com que este obre. O princípio espiritual é corolário da existência de Deus. Sem esse princípio, Deus não teria razão de ser, visto que não se poderia conceber a soberana inteligência a reinar pela eternidade afora unicamente sobre a matéria bruta, como não se poderia conceber que um monarca terreno, durante toda a sua vida, reinasse exclusivamente sobre pedras. Não se podendo admitir Deus sem os atributos essenciais da divindade, a justiça, a bondade, inúteis seriam essas qualidades se ele as houvesse de exercitar somente sobre a matéria. Por outro lado, não se poderia conceber um Deus soberanamente justo e bom
a criar seres inteligentes e sensíveis para lançá-los ao nada. Após alguns dias de sofrimento sem compensações, e recrear-se na contemplação dessa sucessão indefinida de seres que nascem sem que o hajam pedido, pensam por um instante apenas para conhecerem a dor e se extinguirem para sempre ao cabo de efêmera existência. Sem a sobrevivência do ser pensante, os sofrimentos da vida seriam, da parte de Deus, uma crueldade sem objetivo. Eis porque o materialismo e o ateísmo são corolários um do outro. Negando o efeito, não podem eles admitir a causa. O materialismo é, pois, consequente consigo mesmo, embora não o seja com a razão. É inata no homem a ideia da perpetuidade do ser espiritual. Essa ideia se acha nele em estado de intuição e de aspiração. O homem compreende que somente aí está a compensação das misérias da vida. Essa a razão por que sempre houve e haverá cada vez mais espiritualistas do que materialistas e mais devotos do que ateus. A ideia intuitiva e a força do raciocínio do espiritismo junta a sanção dos fatos, a prova material da existência do ser espiritual, da sua sobrevivência, da sua imortalidade e da sua individualidade. Torna precisa e define o que aquela ideia tinha de vago e de abstrato. Mostra o ser inteligente a atuar fora da matéria, quer depois, quer durante a vida do corpo. São a mesma coisa o princípio espiritual e o princípio vital? Partindo, como sempre, da observação dos fatos, diremos que, se o princípio vital fosse inseparável do princípio inteligente, haveria certa razão para que os confundíssemos. Mas, havendo como há seres que vivem e não pensam, quais as plantas, corpos humanos que ainda se revelam animados da vida orgânica quando já não há qualquer manifestação do pensamento. Uma vez que no ser vivo se produzem movimentos vitais independentes de qualquer intervenção da vontade, que durante o sono a vida orgânica se conserva em plena atividade, enquanto a vida intelectual por nenhum sinal exterior se manifesta. É cabível se admita que a vida orgânica reside num princípio inerente à matéria, independentemente da vida espiritual, que é inerente ao espírito. Ora, desde que a matéria tenha uma vitalidade independente do espírito e que o espírito tenha uma vitalidade independente da matéria, evidentemente se torna que essa dupla vitalidade repousa em dois princípios diferentes. Terá o princípio espiritual sua fonte de origem no elemento cósmico universal? Será ele apenas uma transformação, um modo de existência desse elemento, como a luz, a eletricidade, o calor, etc.? Se fosse assim, o princípio espiritual sofreria as vicissitudes da matéria, extinguir-se-ia pela desagregação como o princípio vital. Momentânea seria como a do corpo, a existência do ser inteligente que, então, ao morrer, volveria ao nado ou, o que daria na mesma ao todo universal. Seria, numa palavra, a sanção das doutrinas materialistas. As propriedades sui generis, peculiares, que se reconhecem ao princípio espiritual, provam que ele tem existência própria, pois que sua origem estivesse na matéria. Aquelas propriedades lhe faltariam. Desde que a inteligência e o pensamento não podem ser atributos da matéria, chega-se, remontando aos efeitos da causa, à conclusão de que o elemento material e o elemento espiritual são dois princípios constitutivos do universo.
Individualizado, o elemento espiritual constitui os seres chamados espíritos. Como individualizado, o elemento material constitui os diferentes corpos da natureza, orgânicos e inorgânicos. Admitido o ser espiritual, e não podendo ele proceder da matéria, qual a sua origem, seu ponto de partida? Aqui falecem absolutamente os meios de investigação, como para tudo o que diz respeito à origem das coisas. O homem apenas pode comprovar o que existe. Acerca de tudo mais, apenas lhe é dado formular hipóteses e, quer porque esse conhecimento esteja fora do alcance da sua inteligência atual, quer porque lhe seja inútil ou prejudicial presentemente. Deus não lhe outorga nem mesmo pela revelação. O que Deus permite que seus mensageiros lhe digam e o que, aliás, o próprio homem pode deduzir do princípio da soberana justiça, atributo essencial da divindade, é que todos procedem do mesmo ponto de partida, que todos são criados simples e ignorantes, com igual aptidão para progredir pelas suas atividades individuais, que todos atingirão o grau máximo da perfeição com seus esforços pessoais, que todos, sendo os filhos do mesmo Pai, são objeto de igual solicitude, que nenhum há mais favorecido ou melhor dotado do que os outros, nem dispensado do trabalho imposto aos demais para atingirem a meta. Ao mesmo tempo que criou desde toda a eternidade mundos materiais, Deus ha criado desde toda a eternidade seres espirituais. Se assim não fora, os mundos materiais careceriam de finalidade. Mais fácil seria conceberem-se os seres espirituais sem os mundos materiais do que esses últimos sem aqueles. Os mundos materiais é que teriam de fornecer aos seres espirituais elementos de atividade para o desenvolvimento de suas inteligências. Progredir é condição normal dos seres espirituais e a perfeição relativa, o fim que lhes cumpre alcançar. Ora, havendo Deus criado desde toda a eternidade e criando incessantemente também desde toda a eternidade, tem havido seres que atingiram o ponto culminante da escala. Antes que existisse a Terra, mundos sem conta haviam sucedido a mundos, e, quando a Terra saiu do caos dos elementos, o espaço estava povoado de seres espirituais em todos os graus de adiantamento, desde os que surgiram para a vida até os que, desde toda a eternidade, haviam tomado lugar entre os puros espíritos vulgarmente chamados anjos. Então, quais são os elementos aí primordiais do universo? A gente tem Deus, a gente tem o Espírito e tem a matéria, né? Deus, Espírito e matéria são diferentes. Deus, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, que criou o Espírito e que criou a matéria. Kardec está dizendo aí, tal, que provando que o Espírito é uma coisa, a matéria é outra, né? Então, além da matéria, que não tem inteligência, e o Espírito, aonde está a inteligência, existe Deus que criou sobre tudo aí. Criou todos nós, todos. E no caso do princípio vital e princípio espiritual, são coisas independentes. Então, a gente agora encarnado, nós somos espírito, e para o nosso corpo ter vitalidade, ele tem um princípio, o princípio, a vitalidade aí, o princípio vital.
Quando a gente desencarna, a gente continua continua nós, espíritos, a gente ainda vai ter o nosso corpo espiritual, o perispírito, mas o princípio vital volta para a natureza. Então, o nosso perispírito hoje está carregado desse princípio vital. Quando a gente desencarna, esse princípio vital volta para a natureza. A gente continua, nós que somos espíritos, e a gente vai ter um corpo espiritual para a gente, né, continuar no mundo dos espíritos. A gente vai continuar com esse perispírito por muito tempo. Ele se modifica, que ele vai se mudando, mas a gente vai continuar com o corpo espiritual por muito tempo. Mas o princípio vital, no mundo espiritual, a gente não tem. Só queria falar uma coisinha que ele foi mencionado aqui, né? Ele menciona princípio espiritual, mas também ele fala em princípio inteligente, que é a mesma coisa. Dois são a mesma coisa. Mas a palavra do espírito, do princípio inteligente, é justamente porque o princípio espiritual, ele tem como a sua atividade o progresso. E para o progresso, ele precisa usar a inteligência para ir galgando, então, né, ah, essa evolução. Agora, fica a pergunta, e a matéria não progride? Claro que não, né? Porque acabou de falar assim, que ele não tem inteligência nenhuma. Então, para progredir, precisa utilizar, então, os meios de raciocínio, de inteligência, para que possa evoluir. Daí, então, que muitas vezes confunde a palavra princípio espiritual e princípio inteligente, que, na verdade, ele está se relacionando com a mesma coisa, né? União do princípio espiritual à matéria. Tendo a matéria que ser objeto do trabalho do espírito para o desenvolvimento das suas faculdades, era necessário que ele pudesse atuar sobre ela, pelo que veio habitá-la, como o lenhador habita a floresta. Tendo a matéria que ser, no mesmo tempo, objeto e instrumento do trabalho, Deus, em vez de unir o espírito à pedra rígida, criou, para o seu uso, corpos organizados, flexíveis, capazes de receber todos os impulsões da sua vontade e de se prestarem a todos os seus movimentos. O corpo é, pois, simultaneamente o envoltório e o instrumento do espírito, e, à medida que esse adquire novas aptidões, reveste outro invólucro apropriado ao novo gênero de trabalho que lhe cabe executar. Tal qual se faz com o operário a quem é dado o instrumento menos grosseiro, à proporção que ele vai se mostrando apto a executar obras mais bem cuidadas. Para ser mais exato, é preciso dizer que o próprio espírito que modela o seu envoltório e o apropria as suas novas necessidades, aperfeiçoa-o e lhe desenvolve e completa o organismo à medida que experimenta a necessidade de manifestar novas faculdades. Uma palavra, talha-o de acordo com a sua inteligência. Deus fornece ao espírito os materiais, cabe a ele empregá-los. É assim que as raças adiantadas têm um organismo ou, se quiserem, um aparelhamento cerebral mais aperfeiçoado do que as raças primitivas. Desse modo, igualmente, se explica o cunho especial e o caráter do espírito imprime aos traços da fisionomia e às linhas do corpo. Desde que o espírito nasce para a vida espiritual, tem por adiantar-se que fazer uso das suas faculdades rudimentares a princípio.
por isso é que reveste um envoltório adequado ao seu estado de infância intelectual, envoltório que ele abandona para tomar o outro, à proporção que se lhe aumentam as forças. Olha, como em todos os tempos houve mundos, e estes mundos deram nascimento a corpos organizados próprios a receber os espíritos, em todos os tempos, os espíritos, qualquer que fosse o grau de adiantamento que houvesse alcançado, encontraram os mesmos elementos necessários à sua vida carnal. Por ser exclusivamente material, o corpo sofre as vicissitudes da matéria. Depois de funcionar por algum tempo, ele se desorganiza e decompõe. O princípio vital, não mais encontrado elemento para a sua atividade, se extingue e o corpo morre. O espírito, para quem este, carente de vida, se torna inútil, deixa-o como se deixa uma casa em ruínas ou uma roupa imprestável. O corpo, consequentemente, não passa de um envoltório destinado a receber o espírito. Desde então, pouco importam a sua origem e os materiais que entraram na sua construção, seja ou não o corpo do homem para criar uma criação especial. O que não padece dúvida é que tem a formá-lo os mesmos elementos que os dos animais, a animá-lo o mesmo princípio vital, ou, por outra, a aquecê-lo no mesmo fogo, como tem a iluminá-lo a mesma luz, e se acha sujeito às mesmas vicissitudes e às mesmas necessidades. É um ponto este que não sofre contestação. A não se considerar, pois, senão a matéria, abstraindo do espírito o homem, nada tem que o distinga do animal. Tudo, porém, muda de aspecto logo que se estabelece a distinção entre a habitação e o habitante. Ou numa choupana, ou envergando as vestes de um camponho, um nobre senhor não deixa de o ser. O mesmo se dá com o homem. Não é a sua vestidura de carne que o coloca acima do bruto, que faz dele um ser à parte. É o seu ser espiritual, seu espírito. Então, nós somos espíritos, temos um perispírito, temos um corpo. E esse corpo a gente vai, e esse perispírito, e esse corpo a gente vai adequando ele com as nossas necessidades. Então, a gente sabe que o homem das cavernas, ele tinha a parte física dele, por exemplo, o cérebro. O cérebro tinha um volume menor do que o cérebro hoje. Você pega, por exemplo, né, vários homens de várias épocas, uma coisa muito característica é que o tamanho do cérebro vai crescendo. À medida que o homem precisa de um corpo que consiga desenvolver mais a inteligência. Então, o espírito, né, modifica o perispírito, que acaba modificando o organismo vivo, o corpo. E essa evolução continua constantemente. Então, o nosso corpo hoje está sendo ainda modificado. Então, daqui 2.000, 5.000 anos, 10.000 anos, o nosso corpo vai ser diferente. A gente vai, daqui 10.000 anos, vai falar, nossa, que o nosso corpo era bem mais simples, o cérebro tal. E a própria ciência tem percebido essas modificações. Então, por exemplo, o homem antigamente era muito mais peludo do que hoje, porque os pelos eram um uso antitérmico, que hoje não precisa tanto. Mesmo as funções, os dentes caninos, hoje a gente
a ciência diz que daqui a algum tempo vai sumir, porque a gente não tem mais necessidade deles. E assim são com várias coisas no nosso corpo que nos próprios nesses anos vão se modificando. Logicamente que essas modificações levam muito tempo. Mas o importante é nós evoluímos, nós espíritos evoluímos e a gente acaba a- tecendo um corpo adequado para a nossa evolução. Hipótese sobre a origem do corpo humano. Da semelhança que há de formas exteriores entre o corpo do homem e o do macaco, concluíram alguns fisiologistas que o primeiro é apenas uma transformação do segundo. Nada aí há de impossível, nem o que, se assim for, afete a dignidade do homem. Bem, pode dar-se que corpos de macaco tenham servido de vestidura aos primeiros espíritos humanos, forçosamente pouco adiantados, que viessem a encarnar na Terra, sendo essa vestidura mais apropriada às suas necessidades e mais adequadas ao exercício das suas faculdades do que o corpo de qualquer outro animal. Em vez de se fazer para o espírito um invólucro especial, ele teria achado um já pronto. Vestiu-se então da pele do macaco, sem deixar de ser espírito humano, como o homem, não raro, se reveste da pele de certos animais, sem deixar de ser homem. Fique bem entendido que aqui unicamente se trata de uma hipótese, de modo algum posta como princípio, mas apresentada apenas para mostrar que a origem do corpo em nada prejudica o espírito, que é o ser principal, e que a semelhança do corpo do homem com o do macaco não implica paridade entre o seu espírito e o do macaco. Admitida essa hipótese, pode dizer-se que, sobre a influência e por efeito da atividade intelectual do seu novo habitante, o envoltório se modificou, embelezou-se nas particularidades, conservando a forma geral do conjunto. Melhorados os corpos pela procriação, se reproduziram nas mesmas condições, como sucede com as árvores de encher. Deram origem a uma espécie nova, que pouco a pouco se afastou do tipo primitivo, à proporção que o espírito progrediu. O espírito, né? O espírito macaco, que não foi aniquilado, continuou a procriar para o seu uso corpos de macaco, do mesmo modo que o fruto da árvore silvestre reproduz as árvores dessa espécie. E o espírito humano procriou corpos do homem, variantes do primeiro molde em que ele se meteu. O tronco se bifurcou, produziu um ramo, que por sua vez se tornou tronco. Como na natureza não há transições bruscas, é provável que os primeiros homens aparecidos na Terra pouco diferissem do macaco pela forma exterior, e não muito também pela inteligência. Em nossos dias, ainda há selvagens que, pelo comprimento dos braços e dos pés e pela conformação da cabeça, têm tanta parecência com o macaco que só lhes falta ser peludos para se tornar completa a semelhança. Tá, então Kardec tá falando dessa transição, então houve, né, o macaco, por exemplo, né? Então, a partir do molde macaco, né, do animal macaco, surgiu o homem.
A ciência fala que há um salto. Esse salto foi desenvolvido no mundo espiritual. Então, um, a gente sabe que existem as leis de reprodução, né? Lá o Emmanuel fala que nessa época de transição, devido à influência dos engenheiros siderais, de Jesus e todos os seus, né, todo o seu grupo, houve uma atuação direta sobre a matéria. E houve esse pequeno salto aí entre o último macaco e o primeiro homem. Basicamente, que o primeiro homem realmente ainda devia ter muitas características, né, do próprio macaco, mas mesmo assim ainda há um salto material, porque foi preparado um perispírito especial para ver esse salto. Entre o último macaco e o primeiro ser humano, né, eles têm um elo perdido, mas há uma certa proximidade entre um e outro, fisicamente. Agora, intelectualmente, há uma distância grande entre os dois. Então, o primeiro ser humano, né, que encarnou na Terra, e o último animal, tem uma diferença evolutiva gigante, né? Pelos livros também dizem o seguinte, que a primeira encarnação, né? Então você tem lá o princípio inteligente, vai evoluindo, evoluindo, vai se individualizando, até que gera o primeiro, o ser humano, né? A primeira vida como homem, como ser humano. Pelo que os livros dizem, né? Esse primeiro ser humano, essa primeira vida como ser humano, não aconteceu na Terra. Na Terra, os seres humanos já tinham alguma evolução, já tinham muitas encarnações como ser humano e continuaram aqui na vida. Aí o Emmanuel diz lá que nesses primeiros homens, nas primeiras encarnações de espíritos, aí criaram as duas raças, a raça africana e a raça amarela. Então existia duas raças, a raça africana, a raça amarela, e depois que foram criadas as outras raças, com as chegadas de espíritos de outros planetas, como, por exemplo, de Capela. Esse item é bem longo. Tem uma frase que diz assim, que a função faz o órgão. Então, significa, né, à medida que o ser humano vai precisando realizar alguma coisa que está acima da sua necessidade, precisa inventar alguma coisa, então o órgão vai se adaptando às suas necessidades à medida que ele vai precisando evoluir, né? Eu acho que no futuro vai ser tudo um careca, por exemplo, igual o Lourenço aí, né? Tá mudando. Não vai precisar ser. As coisas vão mudando, né? Eu tava falando, né? Tadinhos dos gatinhos nesse calor, com esse pelo todo. Aí veio o Ricardo, mas os gatos são bichos como é que é? Como é que é? Ai, meu Deus, esqueci, lá do Egito, né, aonde não tem mais água lá, o pessoal, é a função
térmica mesmo, né? Assim, então, deserto, pronto. Do deserto, eu falei assim, não importa, tá calor. Eu não sei como é que eles perdem esse calor todo, mas aí que a gente lembra, aí o pessoal fala que o pessoal mumificava até os gatinhos também, né, lá no Egito. Eu falei assim, né? Vai saber, né? Evolução, né? Então, Nesse final de semana aqui, quando na hora do bem, a gente chegou a falar sobre o Cid fez uma leitura sobre, acho que alguns de vocês ouviram, sobre o ponto de Deus, não sei se chegaram a ouvir. É interessante, aí eu- porque tem aquela doutora Dona Zohar, né? E ela escreveu sobre esse ponto de Deus. Eu vou explicar só assim rapidinho para quem não ouviu, né? eu não vi. Então, foi um trabalho científico, não é filosófico, não, é científico isso daí, né? E ela dentro de um hospital, ela com o marido dela, né? E outros diversos outros médicos, cientistas, até, acompanharam então, porque eles colocam aqueles medidores vários, aqueles eletrodos, né, que vão no cérebro, Sim, para constatar, então, como é que funciona o cérebro diante de algumas atividades e comportamentos das pessoas, né, que elas passam pela vida, né? Então, daí eles vão registrando o funcionamento do cérebro, a parte límbica, a parte frontal, enfim, né? O cérebro, como é que ele se movimenta de acordo com as atitudes, né? Então, o que que ela constatou? Né? Dentre muita coisa, mas que dentre essas pesquisas que eles fizeram, quando a pessoa está passando, por exemplo, né, por atividades mais nobres, vamos supor assim, né, quando a pessoa está estudando e tem a proposta de realizar uma coisa boa, né, existe uma energia que se movimenta no lobo frontal. No lobo frontal. Aliás, André Luiz também explica na divisão dos três cérebros, o cérebro triuno, né? sim. O lobo frontal é onde, quando você ora, que você acende esse ponto. E ela na verdade, ela deu na pesquisa de várias formas de. Olha, o gato está aí, né? Tá, tá, fica aqui. Quando a pessoa tem um movimento assim, sempre de bondade, de oração, quando ele vai fazer uma coisa boa, quando ele vai fazer uma caridade, quando ele assiste um bom filme, quando ele lê um bom livro, de atitudes assim mais de vibração mais elevada, toda vez esse lobo frontal acende, ou seja, ele vibra mais nessa condição. Então ela chamou esse ponto de Deus, né? Então, isso foi uma investigação científica, a ponto de que gerou no meio científico e também médico, né, várias pesquisas. Tanto é que a OMS, né, quando ela detalha sobre a questão, a dimensão que tem o olhar da dimensão que a gente tem que olhar o ser humano, que tem o lado físico, né, sócio, Sim, né, bio, psíquico, eu sócio, fico né? sócio espiritual. Não, o espiritual foi agora, né? Por causa Agora, é, pouco tempo. justamente por causa desse avanço das pesquisas, em que é importante a pessoa se espiritualizar. Ele não está falando nem de religião aí. Hum, Não está falando de religião. Ele está falando de um aspecto científico. Quando você tem esse tipo de atitude ética, moral, né? Você desenvolve mais essa parte. Por isso, e todas as pessoas que desenvolvem essa parte geralmente são menos doentes, não entram em depressão, não acabam acumulando fatores de enfermidades dentro dela, porque isso acaba criando uma imunidade dentro. Por isso que o espiritual entrou na OMS, né? Por causa desses tipos de avanços, né, de pesquisa na área médica. Veja como é que nós estamos, né? Mas aí, sim, uma coisa que eu comento é o seguinte, né? Porque no início aqui da nossa leitura, estava falando entre o materialismo, né? Kardec falou, e o espiritual, o espiritualismo, né? O espiritismo nesse caso, né? Só que, assim, né? E ele lança uma conversa, assim, bastante racional, né? De ver o lado espiritual como é importante
lançando uma ideia clara, né? Mas só que dá a impressão seguinte, a pessoa, naquele instante, ela está mais com o movimento materialista. Só que ela, para sair desse ponto materialista para ir para o espiritual, não é num clique. É Não. um avanço gradual também. É um avanço gradual, né? E aí, mesma coisa que nós estamos estudando aqui na evolução do ser humano, né? Do princípio inteligente aí, né? É gradual. Então, existe aquele que é ainda. Vamos falar a verdade, né? Quando a gente está lendo esses estudos todos, né? Eu duvido muito que a gente se lembre no dia a dia que a gente é espírito. Você não lembra que você está conversando, está entrando numa bagunça qualquer, você não lembra que você é espírito, né? Então, nós aqui vivemos na matéria, então, mas a gente tem que aprender a viver como espírito, não é só saber que nós somos espírito, nós temos que viver como espírito, né? E esse viver com espírito tem esse lado espiritual, que a dona Zohar falou assim, ó, toda vez que você tem atitudes assim elevadas, né, de ética, de moral, você está então se dirigindo, agindo mais espiritualmente, né? E para isso, então, você está se conservando. Você vai continuar passando pelos desafios da vida, até talvez adoeça em alguma coisa, mas a maneira como você vai levar a isso vai ser completamente diferente daquele que não tem esse costume, essa cultura já mais espiritualizada. Verdade. Isso daí reforça aquela teoria não, né? Aquele estudo do Delaney, onde ele diz que a célula se reproduz através de informação. Por quê? Porque quem está nessa vibração, quem se conserva nessa vibração, quem consegue alcançar esse terceiro nível de consciência, ele também passa informação benéfica para que as células se reproduzam de uma maneira mais correta. Então, é onde que a imunidade cresce, né? Então, é tudo muito lógico, né? O Deleuze já falava isso, você falou isso naquela exposição da evolução anímica. Então, assim, se a gente começar a pensar, agora faz sentido, muito mais. Porque no livro No Mundo Maior explica essa divisão, né, em 3 degraus, aí como é que é? Em 3 É o andares. cérebro triuno. Exatamente. Então, lá explica bem certinho. Então, começa a fazer um monte de sentido. Aí, até eu me lembro que você falou que as pessoas podem até comandar, porque o corpo ele não muda de feição. Ele se reproduz em 7 anos, ele se decompõe e reproduz inteiro. Não é decompõe, não é assim. Ele é mudado por completo. As células Se mudam por renovam. completo. Elas se Se renovam. renovam, exatamente. Então, é com informações, então ela não muda de feição. Por quê? Porque ela tem essa informação da pessoa, do registro primário das pessoas, certo? Então, aí você falou que as pessoas podem mudar para como é que ela pode ter um semblante mais feliz, né? Você explicou isso. Aí eu fiquei pensando, dá para moldar até um sorriso, sei lá, um semblante mais feliz daquela pessoa que tem a vibração mais leve. Só que eu fiquei pensando, né? Muitas vezes os acontecimentos da vida fazem com que as pessoas marcam em suas feições aquilo que elas passam, justamente por esse registro das células, né? Justamente por esse registro das células. Então, para combater isso, teria que ter uma evolução bem boa, a gente ficar numa situação bem maravilhosa, ter uma resiliência incrível, para que isso não marcasse tanto. Não é verdade? Aí é mais Porque profundo, né? não adianta creminhos, não adianta exercícios faciais, se você internamente comanda toda essa transformação. É muito Não, legal isso. Eu fico o que, imaginando tudo isso. não, o que você falou é muito profundo. Aí precisa de uma outra aula para gente
Mas para isso que existe Botox, ó. Filha, não tem botox que dê jeito. É isso que eu Tem queria que o povo tirox. entendesse. Mas é isso E é aí mesmo. recomendado os pensamentos positivos, né? Não é- É, eu penso mesmo é que a gente ainda está aprendendo a educar as Evolução nossas precisa, emoções. ó, precisa aumentar. É que a gente tem que aprender a educar as nossas emoções, né? Porque são elas das emoções que se tornam depois verdade. sentimentos, que se tornam pensamentos, e aí quando chega as emoções ruins, né, vão realmente mudando a face da pessoa, né? Uma pessoa com raiva, você vê, né? Então, você Não, vê. é. A gente tem que Então, aprender a todo instante. Peraí, o que está acontecendo, né? Porque aí vem as ansiedades, né? A raiva, é isso mesmo, né? São as emoções que nos guiam. Muito bem, aí, muito bem. Então, a gente está falando sobre tudo a evolução aí da matéria, desde a ameba, e vai criando todos os seres, vai chegando no homem, e depois a evolução, toda a evolução espiritual aí, que a gente sempre. Você assistiu o vídeo do Celso, né? O vídeo, o vídeo. ixi, vai sair, um dia vai sair. Então, toda essa parte aí, né? A gente vai continuar isso na semana que vem. E para encerrar a reunião de hoje, quem gostaria de fazer a prece de encerramento? É o Sandro, né? O Sandro está conosco? Está conosco? Então, Sandro, já que ele ficou quietinho Estou aí, sim, senhor. então, faça a prece de encerramento aí. Agradecemos ao Pai e a todos os colaboradores da Terra e do Espaço que aqui estiveram presentes neste momento de aprendizado, compartilhamento de experiências, engrandecimento, para que possamos assim, Pai, continuarmos galgando essa grande escada de evolução que nos conduz à luz, à paz e à felicidade, assim como determinaste em vossa grande obra. Que assim seja, graças a Deus. Uma evidência que queira relatar. Acho que pontos de luz, né? E também, em quem precisava, foi feita colocada uma luz verde. Eu vi assim tons, né? E também senti a presença espiritual também, né? Aqui nos amparando. Eu cheguei cheia de dor, não tô sentindo mais nada. Tô em outra vibe, assim, né? Então é isso. É como se nós estivéssemos todos reunidos numa sala, sei lá, né? Aí é a ligação, é o pensamento, é isso. Então, boa noite a todos. Boa noite. Tchau, Antônio, você não viu tchau. Boa noite, nada? pessoal. Não, hoje não. Boa noite, gente. Obrigado, prof. Obrigado, Celso. Boa noite, boa Tchau, noite. tchau, gente. Um beijão. Tchau, Tchau. Tchau, 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 obrigada. tchau, 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 Carlinhos. Carla. Então, boa noite.